Esse aqui é o meu trabalho do livro, sobre o livro 1984 de George Orwell. Então, a história se passa em Londres, na fictícia Oceania. Tudo gira em volta de um líder supremo chamado Big Brother, que ele chegou ao poder depois de uma guerra semelhante à Segunda Guerra Mundial, mas com mais bombardeios atômicos, que acabou com todos os países e criou apenas três estados totalitários transcontinentais. A Oceania, onde se passa a história, reúne ex-Inglaterra, ex-Américas, ex-Austrália e Nova Zelândia e parte da África. É um mundo sombrio e deprimente. Nas ruas podia ver cartazes desse mesmo líder, o Big Brother, uma figura de autoridade suprema, com o slogan: O Big Brother está de olho em você. O que ele quer dizer com Big Brother está de olho em você? Então, basicamente, existiam essas teletelas, que eram TVs espalhadas em locais públicos e nos cantos mais privados que era capaz de monitorar e gravar a população, como um espelho duplo. Ou seja, você está vendo TV lá de boa, você pensa que você está sozinho, mas na verdade você está sendo assistido. O nosso protagonista é o Winston Smith. Ele trabalha como oficial da divisão de documentários do Ministério da Verdade, um dos quatro ministérios que governam a Oceania. Então, basicamente, existem quatro ministérios e o Winston ele trabalha no Ministério da Verdade. Que o trabalho dele na divisão de documentários é basicamente pegar documentários antigos, moldarem ele para em prol do presente tirânico, ou seja, as mentiras que o partido falava se tornavam verdades através dessa modificação histórica que eles faziam, que é uma prática que a gente viu acontecendo na União Soviética, por exemplo. E nessa utopia, a opressão é física e mental. Como assim física e mental? Bem, começando com a opressão mental, existia essa polícia das ideias, que atuava como uma intensa patrulha do pensamento, que era uma polícia onde ele fiscalizava o que você pensava, ou seja, as coisas que você falava ou as coisas que as pessoas te denunciavam. Então, se uma pessoa te denunciasse falando algo contra o partido, essa polícia do pensamento ia até você, te buscava e te torturava. Te torturava até você mudar de pensamento. A gente descobre também que os relacionamentos amorosos são das muitas proibições que o partido bota sobre essa sociedade. Então, vai acontecer a mesma coisa como você pensar diferente, eles vão te torturar. Então, nesse cenário de submissão onde não há mais leis, mas sim inúmeras regras determinadas pelo partido, ninguém jamais viu o Big Brother pessoalmente. Que é uma sacada muito legal do autor, porque imagina você ter que seguir um líder que você nunca viu, mas você sabe que ele tem o poder bastante para fazer qualquer coisa com você. Então, é como até o autor mesmo bota, os tiranos mais aterrorizantes também são os mais abstratos. Então, eles mexem muito com essa questão psicológica de ser constantemente assistido e que as pessoas em volta de você podem te denunciar se você pensar diferente do partido e o que vai acontecer com você. E bem, o Winston, no seu diário, onde ele escreve o seu dia a dia, descreve muito claramente como ele odiava o sistema, mas ele nunca tentou desafiá-lo fora do seu diário. Isso aí tudo ia mudar depois que ele ia se apaixonar pela Júlia, uma funcionária do departamento de ficção. A sensação de desvio o levou a acreditar que a rebelião era possível. Então, a Júlia vai começar a se envolver com ele e ela começa a falar sobre a rebelião para ele. E ele começa a acreditar que talvez a gente consiga acabar com esse partido que só fica controlando nossas vidas e nos assistindo. E a gente chegou ao ponto em que o Winston já tá bem consciente do que tá acontecendo em volta dele. Ele começa a se questionar de como as pessoas em volta dele são tão facilmente controladas e manipuladas. Será que elas não lembram de como era antes do partido ter assumido posse do poder? Então, dentro desses vários questionamentos, ele e a Julia finalmente decidem fazer algo junto com os rebeldes e começam a ter encontros para discutir o que eles deveriam fazer. Em um desses encontros, eles são desmascarados e são presos. E são mandados como Winston descreve o tenebroso Quarteto 101, considerado o pior lugar do mundo, que eles basicamente colocavam uma máscara no rosto do torturado com uma pequena abertura para uma gaiola cheia de ratos, onde, como o próprio Winston descreve, eles saltarão sobre seu rosto e começarão a devorá-lo. Às vezes atacam primeiro os olhos, às vezes abrem caminhos pelas bochechas e devoram a língua. Então, como a gente pode ver, é sim um lugar que você vai ser torturado até você aceitar.
Então Winston renega o perigo maior ao partido e passa a aceitar e amar o grande irmão. Contudo, ele foi rebaixado para um trabalho ordinário num subcomitê, enquanto Julia conseguiu fugir do quarteto 101. Por fim, o partido conseguiu separar os dois, que só se encontram ocasionalmente, entretanto, não eram mais os mesmos e finalmente se adaptaram ao mundo comandado pelo Big Brother. A gente pode ver que a história não acabou com um final muito feliz, mas um princípio bíblico, um versículo que eu achei no caso, que mais se encaixa com essa história seria João 8, 31 a 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará.